um outro ministério chamado Palavra de Homem, que a gente desenvolve aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, e tem sido muito legal. A pandemia parou tudo isso, mas a gente está voltando agora virtualmente, uma plataforma legal e tudo vai ser benção. O Mário me pediu para a gente compartilhar um pouquinho, né, algumas coisas que estão no coração. O desafio da gente falar com liderança, com pastores, é óbvio, né? Você lê um texto e o pastor diz, poxa, preguei isso aí domingo passado, né? Eu conheço esse texto aqui, poxa, eu fiz uma exegese em cima desse texto. É um desafio grande, mas eu não quero trazer aqui para vocês, obviamente eu não tenho essa pretensão de trazer nada novo, mas para trazer um encorajamento ao meu coração e ao seu coração também. E eu creio que eu posso compartilhar a tela aqui, né? Eu vou compartilhar a tela, vocês me digam, eu sei que está todo mundo no muting aí, mas alguém me diga se vai funcionar. Ah, não. O Mário teria que abrir a tela para mim aí, a possibilidade de eu compartilhar a tela. Veja se abriu, o Nácio. Abriu. Vocês estão vendo? Alguém aí me fala se estão vendo a tela do PowerPoint aqui. Está dando para ver? Sim. Ótimo, obrigado. Esse então, tema de ansiedade aí é muito fora de contexto. Ninguém aqui sofre disso não, hein, Nácio? Não, mas assim, é só Estou brincando. Assim, uma coisa, né? Não tem jeito de ser melhor. Ai, Jesus, todos nós, né? Lutamos nessa área. Essa palavra aqui, eu comecei a estudar no começo da pandemia. No começo da pandemia. Eu queria né, ter um encorajamento, uma força de Deus para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou compartilhar com vocês devocionalmente essa ministração e depois a gente abre para conversar um pouquinho, tá bom? Bom, todos nós sabemos que Noé tinha no seu nome já, ele carregava no seu nome uma missão, né? Em Gênesis 5:29, o nome "Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou." Já havia, sem ele saber, já havia um desafio muito grande para a vida dele, no próprio nome dele, né? Todos nós temos a nossa missão, todos nós temos um propósito, todos nós fomos chamados pelo Senhor para desenvolver alguma coisa importante na obra dele, né? E muitas vezes a gente não tem ideia do que seja. Às vezes a gente vai tateando aqui, tateando ali, mas a gente não tem ideia. Mas Deus, de alguma maneira, vai mostrando. E no caso de Noé, ele mostrou, todos nós conhecemos a história, mas eu fico pensando assim nas perguntas do coração, né? Sem querer colocar a palavra na boca de ninguém, mas né, aquela coisa de agora, né? Espera um pouco, vou ter que fazer uma caixa, pôr animais dentro e vai chover, vai encher de água. Quanta água que precisa para isso tudo? E o que vai ser da minha vida? Eu vou ficar quanto tempo, né, isolado, né? Então criou-se uma situação muito estranha. Era absolutamente tudo novo. E os amigos? O Senhor falou que vai destruir todo mundo. E agora? Quem que vai ficar, né? O que será de nós? E o futuro? E é o pastor perguntando, né? E essa pandemia leva para onde? O que vai acontecer? E a minha igreja? E tudo que eu havia programado? E os meus sonhos? E os meus projetos? E os planos? E as estruturas? E eu estruturei isso para aquilo, só que agora não funciona mais. E agora? O que vai acontecer? Eu creio que todos nós, né, pastores, missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, estamos nessa situação. O que vai ser do amanhã? E alguém disse que a ansiedade é medo do futuro. A ansiedade, ela come a gente por dentro porque o meu futuro é incerto. Porque o que vai acontecer, eu não tenho ideia. Eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. Eu me lembro que
quando eu vi a primeira notícia, né, e essa coisa toda, e a possibilidade de lockdown, etc., você fala assim, meu Deus, eu nunca vivi isso na minha vida. Não é uma coisa nova? Não foi nova para nós, né? Porque uma doença aqui, uma doença ali, um problema aqui, um problema ali, mas o mundo inteiro de joelhos, o mundo inteiro fechando portas, o mundo inteiro falando a mesma língua, quer dizer, tudo em função de uma enfermidade perigosa, que mata e assim por diante, né? Bom, aí o que a gente faz? Então, eu quero trazer para você uma meditação em alguns aspectos. Primeiro, eu tenho que definir sempre quem sou eu. Ou não definir, mas eu tenho que lembrar quem eu sou. O melhor currículo que eu tenho na Bíblia é esse de Noé, né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa identidade de Noé, né? Um homem justo, um homem que tem sido justo. Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo. Essa é uma coisa muito interessante. A força do nosso ministério não está no que fazemos, mas em quem somos. A força do nosso ministério não está no currículo extenso de projetos e programas, mas em quem somos. Não é o que dizem a seu respeito que desenvolve em você uma identidade, mas o que Deus fala a seu respeito. Deus disse, entra na arca porque eu tenho visto que você é um homem justo. O ministério pastoral é um ministério estranho, porque as mesmas pessoas que te levantam são as mesmas que te derrubam, os mesmos aplausos são as mesmas pedras. Essa dinâmica, porque você é um homem público, uma mulher que está ali na frente, todo mundo está vendo, o que acaba acontecendo é que nessa dinâmica toda, a gente acaba gostando disso. Aí, de uma hora para outra, a pandemia tira isso da gente. E agora? Contato pessoal, o contato com as pessoas, aquela igreja cheia. O que é que te trazia tristeza? Saber que tinha um banco vazio. E agora? E aí a gente tem que mudar um pouquinho a nossa perspectiva do que fazemos ou deixamos de fazer, a obra que fazemos, como fazemos. Eu fui para o Canadá em 2006. E fui para o Canadá por um período. A convite, eu estava extremamente envolvido com um movimento internacional chamado Refugee Highway Partnership, que era uma parceria nesse caminho, né, com a questão dos refugiados. E um amigo desse grupo me convidou para passar um tempinho com ele e tal, e ele estava desenvolvendo o início de um projeto e tal. Márcia, vem me ajudar, e assim você também tem uma experiência. Legal, vamos passar um ano, alguma coisa. E Deus acabou dirigindo a gente para ficar mais tempo. E eu me lembro que a igreja que eu estava pastoreando na época, a gente tinha alugado um espaço muito grande e ele não era só grande, ele não era grande, vamos dizer, de prédios, mas ele era grande de terreno. Era um terreno de 10 mil metros quadrados, um lugar lindo na cidade de Marília, ao lado do Bosque Municipal. Meu escritório, da janela, eu via assim, um jardim imenso e lindo, maravilhoso, aquelas árvores frondosas e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá no Canadá, o rapaz falou, Nasser, eu separei essa mesinha para você. Eu tinha meia janela. Meia janela. Já viveu numa meia janela? Porque a outra metade era do outro rapaz que trabalhava ali. Eu tinha meia janela, uma mesinha pequenininha, um computadorzinho ali, era tudo que eu tinha. E foi muito legal, porque eu pensei assim, o que eu tinha, o que eu tenho. E aí eu descobri uma coisa, que foi, mas o que eu tinha? Na verdade, não tinha nada. O que eu tenho é a minha identidade. Quem eu sou, o que Deus pensa de mim, como eu vivo com a minha família, como eu desenvolvo vida, ministério, relacionamentos, amizades, né? Então, essa é uma coisa boa para pensar. Segundo, como eu vivo. Não é? Gênesis 6:22 diz que Noé fez tudo
que Deus lhe ordenara. Tudo. Obediência, irmãos, a gente fala sempre para a igreja, a gente fala para as pessoas que a gente discipula, para as pessoas com quem a gente conversa, a gente sempre fala a necessidade de obediência. Mas obediência não é automática. Ela não acontece porque eu sou crente. Tem que ser intencional. Eu tenho que andar em obediência, viver em obediência, pensar em obediência, respirar em obediência. O que Noé tinha naquele período, naquele momento? Ele tinha uma ordem. Pensa nisso. Ele tinha uma família e ele tinha uma ordem. Só. E Deus falou, você vai fazer assim, você vai fazer desse tamanho, a caixa tem que ser assim, isso daí vai virar uma arca, essa arca você vai pôr as pessoas lá dentro, você vai pôr os animais lá dentro, e vai acontecer isso, depois você vai fechar com betume, não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa que ele não tinha. Ele não sabia como começar, mas ele obedeceu. Nesse período de pandemia, né, tem uma palavra que tem gente até que não gosta mais de ouvir, tanto que ouviu. Né? De vez em quando tem umas palavras de moda, né? E uma das palavras é a palavra reinvenção. Né? A gente precisa se reinventar. Queridos, eu estou com 62. Eu estou me reinventando ainda. Estou me reinventando. Agora eu vou começar uma igreja virtual. Plataforma, só por plataforma, mensagens e propagar só virtual. Vamos tocar o barco. Né? E daí? Mas quais são os desafios? Eu não tenho ideia. Eu precisava de um lugarzinho para fazer um estúdio e tal, e agora, meu Deus, a gente não tem dinheiro. Mas se Deus estiver dirigindo, e ele estava dirigindo, no mesmo dia que eu vi uma sala, eu conversei com uma pessoa, ele disse, pode deixar que eu pago o aluguel. Quer dizer, coisas que Deus vai fazendo quando você vai dando passos de fé. A questão, novamente, não é o que eu faço, mas é se eu agrado a Deus através do meu coração submisso. Terceiro, onde que eu exerço ministério? Onde que está o coração do meu ministério? Em Gênesis 6,18 diz, contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Família. Família. Pensa um pouco. Quando a arca já estava pronta, e Noé entrou dentro dela, eles ficaram 1 ano lá dentro. Quarentena. 1 ano. 1 ano. Noé e a esposa, filhos e esposas. 1 ano. Convivência compulsória. Não tinha escapatória. Não dava para falar assim, não, vamos ver se dá para dar uma voltinha. Não dá para dar voltinha. Se você não vive bem com a sua família, quando você é obrigado a conviver, compulsoriamente obrigado, né? Quer dizer, repetindo aqui só para dar ênfase, você começa a perceber, espera um pouco, o que está acontecendo? Há muitos anos atrás, eu disse para Deus, Senhor, se algum dia, e eu dizia isso para a igreja, se algum dia alguém da minha família precisar de ajuda, eu deixo o ministério pastoral para cuidar da minha família. Eu paro o que eu estou fazendo. E aconteceu isso, para cuidar de um filho meu. Louvado seja Deus, tudo anda bem hoje. Jesus, família, filho casado, vai ser pai agora. A recuperação, o reencontro com Cristo, exigiu de mim um sacrifício imenso, que foi deixar tudo que eu fazia para conviver com a minha casa. Por isso que a pandemia, para mim, não fez cócega. Não fez cócega, porque era algo que a gente já tinha feito determinadamente, sacrificialmente. Nós estávamos no Canadá, eu estava pastoreando junto com um grupo de pastores a igreja, a Willingdon Church, na cidade de Burnaby, em British Columbia, e eu cuidava de 10 grupos étnicos, 10 grupos étnicos, né? Era uma coisa linda, um dia falando para russos, outro dia falando para chineses, outro dia falando para filipinos, para brasileiros, para latino-americanos. Era uma Babel dentro da igreja, muito legal a experiência. Mas a hora que eu olhei e falei,
tem necessidade lá no Brasil. Larguei tudo, vamos para lá. Assim não dá. Eu preciso, porque a minha família é o meu campo missionário e é a minha igreja. Se eu perder a minha casa, que autoridade eu tenho para cuidar dos outros, para dar conselho para os outros, para ajudar os outros, para ajudar as famílias dos outros, né? Se a minha esposa não for uma mulher feliz dentro de casa, por conta de amor, de respeito, de consideração, de amizade, de oração, né? Como é que eu vou falar isso para os outros? Como é que eu vou cuidar dos outros? A sua família, a minha família, é o lugar onde eu exerço o ministério. O resto é bônus. Trabalho. Quando eu falo em trabalho, ministério é trabalho, pastoreio é trabalho, missão é trabalho, mas existe também um trabalho que muitas vezes é exigido de nós, né? Da primeira vez eu fui para o Canadá para trabalhar com uma organização missionária. Aí uma igreja brasileira pediu minha ajuda. Eu expliquei para eles que eu não estava ali para aquilo, etc., mas eles estavam sem ninguém, sem nenhum pastor, eu fui ajudá-los. Depois, uma igreja canadense me contratou, porque viu o meu trabalho, etc., e queria que eu desenvolvesse trabalho e tal. Bom, muito bem. Na segunda vez que eu voltei para o Canadá, eu estava já trabalhando como coach. E eu comecei a fazer esse trabalho e a igreja que me convidou no Canadá sabia disso, entendeu, aceitou. Então, eu fazia um trabalho já misto, né? Quer dizer, eu trabalhava secularmente, entre aspas, que eu fazia viagens dentro do Canadá, visitando lojas da Ford, né, como coach, e fazia o meu trabalho pastoral. E aí eu descobri uma coisa, que tem muito missionário que se perde completamente. Por quê? Porque o que aconteceu com a pandemia? A pandemia tirou o tapete das pessoas. E os recursos financeiros? Já vinha caindo. E agora? Como é que aquele missionário vai viver lá naquele país lá? Ao mesmo tempo, ele vivia naquele país numa situação estranha, porque ele dizia, eu trabalho aqui, mas quando as pessoas perguntam o que você faz, né? Eu sou missionário, sou pastor, às vezes do país. Você não pode falar, dependendo do país. E daí? Como é que a gente faz? Eu acho que a gente tem que retomar uma visão extremamente importante, de que trabalho é missão. Trabalhar não secularmente, esqueça a palavra secular e sagrado. Eu vou trabalhar para Jesus onde eu estou, né? Existe um movimento grande, crescendo ainda, muito pequeno, mas ainda crescendo. Ele é grande na sua força, pequeno ainda na sua expressão, que eles chamam de Business as a Mission, né? Ou BAM. Isso não é uma organização, mas é um movimento de pensar nisso. Existem várias organizações tentando trabalhar com isso. Que a ideia qual é? Tá bom, o cara trabalha lá na empresa, aí ele vai no culto domingo, aí ele volta para a empresa, ele continua aquele empresário, né, seco, frio. Aí ele volta para a igreja, não, ele é uma bênção aqui, ele é o presbítero, ele é diácono, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele tem que ser missionário onde ele está. E eu gostei desse texto de 2 Pedro, que diz que Noé, ele estava lá, mas ele era chamado pregador da justiça. Ele era pregador da justiça quando? Enquanto ele estava construindo as coisas, fazendo a arca, trabalhando, né? Então, trabalho é bênção, né, irmãos? Trabalho é bênção. Vocês entenderam o que eu quis dizer sobre trabalho. Outra coisa é ouvir a Deus. Essa coisa é uma luta que todos nós temos, né? Sempre de ouvir o que o Senhor tem para nós. E Hebreus 11 diz que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou a arca, etc. Divinamente instruído. Eu não quero dar um passo na minha vida se eu não for divinamente instruído. Eu não quero criar ministérios. Eu sou muito cheio de ideias. Já fiz isso muitas vezes. Quando eu era mais jovem, então, meu Senhor. Mas para quê? Nem tudo aquilo que a gente tem de ideia é divinamente inspirado, é dirigido pelo Senhor, instruído pelo Senhor, né? Eu preciso ouvir a Deus. A gente fala, Deus fala, a gente conversa com Ele. Em todo momento que a gente precisa depender do Senhor, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. E agora, Pai? E agora, Senhor?
né? O que eu faço? Ou o que eu não faço? O que eu devo deixar? Alguns anos atrás, eu comecei a estudar sinceramente e profundamente sobre o que é essencial, o que não é essencial. O que é essencial numa igreja? Por exemplo, a pandemia fez a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque tinha um monte de coisa que você fazia ou que tinha dentro da igreja que não poderia mais fazer. E agora? O que é essencial? O que é essencial? É ter um ministério de crianças na igreja ou é ensinar os pais a ensinarem os seus filhos? Uma coisa não tira a outra. Mas na hora que eu não posso levar crianças para a igreja, o que eu faço? O que eu faço? Né? Quanto que eu gastei de tempo em discipulado? Ah, mas discipulado é muito trabalhoso, porque é de um em um, é uma coisa meio trabalhosa, 2 aqui, 3 ali, 4 ali, e eu tenho uma grande congregação. Essa grande congregação fica perdida no momento em que ela é exigida a voltar para o básico. Né? 6, compromisso e seriedade. Eu acho esse texto assim forte demais, né? Porque todos nós sabemos o que aconteceu. Eu quero que você pense uma coisa: a nossa pandemia, ela vem, vai ter onda, segunda onda, sei lá, mas a gente está ainda perto dos amigos, das famílias. Pensa em Noé. Quando ele entrou na arca, era ele e a família dele, todo mundo morreu, ele não tinha volta. Ele não tem história para voltar, ele não tem casa para voltar à cidade, para voltar à vila, para voltar à rua, para voltar, ele não tem mais nada. Ele tem só para o futuro. Só para o futuro. Ele só tem que ir para frente. Para trás não tem mais nada. Né? E aí, quando ele planta aquela vinha, etc., e se embebeda, e o seu filho vai lá, vê ele nu, chama os irmãos, aquela coisa toda, diz o texto: despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos, e ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, Canaã lhe seja servo, engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, Canaã lhe seja servo. No mundo de politicamente correto, isso é um absurdo. No entanto, na busca do que é essencial, o que a gente mais precisa é ser dirigido pelos valores que eu acredito. Você imagina, nesse tempo, 2021, nós sabendo de um pai que fez o que Noé fez. Hã? O que você acha? Aí Cão vai lá falar com o pastor: pastor, meu pai falou que a minha geração vai ser uma geração de servos dos meus irmãos. Que absurdo, que absurdo. Esse aí cai na TV. Né? Ou um blogueiro, hoje tem até várias profissões diferentes, né? Um influenciador, né? Fica sabendo disso, coloca na mídia social. Né? Crente deserda o filho porque viu o pai sem roupa. Já pensou um negócio desse? Eu não sou literalista no sentido de achar que a gente tem que repetir as coisas, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer sobre princípios. Quais são os valores que norteavam a vida de Noé para ele fazer o que fez? Ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus, ele era um homem que andava justamente na presença de Deus. E quando houve uma transgressão, ele levantou o cajado de homem de Deus para resolver a situação. Né? Cuidado para não andar baseado naquilo que estão ensinando por aí, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente começa a ter esperança, né? Então, o que Noé fez? Ele levantou um altar ao Senhor. E quando ele levantou o altar ao Senhor, veio a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor falou: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Por quê? Porque ao buscarmos a Deus, ao resolvermos as coisas primeiro no céu, as coisas primeiro com Deus, a gente começa a ter esperança do que vai acontecer. Então, todos nós vamos sair muito mais fortes desse tempo difícil.
a não ser que desistamos. E isso não é coisa para os servos de Deus. Os servos de Deus não vão desistir. Por quê? Porque a gente não vive baseado no que a gente vê. A gente vive baseado nas coisas do Senhor, não é? No reino de Deus, naquilo que o Senhor preparou. Então, e no meio de pestilência, crise, destruição, a gente tem esperança. E é isso que nos faz continuar a sonhar, a manter os nossos propósitos em pé, a viver uma vida com Deus, porque a gente tem esperança. E eu não preciso dizer sobre isso, todos nós conhecemos esse texto, quando o Senhor Jesus, assim como foi nos dias de Noé, será também os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio dilúvio e destruiu a todos. Eu creio que o desafio para nós é lermos a história, lermos os sinais. Mas não só sermos aqueles pregadores que dizem, olha, gente, isso é sinal dos tempos. Mas ler os sinais e como que isso, o que isso implica para nós, daqui para frente, não daqui para trás. Tem pastor querendo voltar para trás. Cara, você entrou na arca, acabou o passado, você só tem um futuro. O que vai acontecer? Onde você vai colocar a intenção maior do seu coração, a maior essência da sua vida? Não é verdade? Deus sempre tem a última palavra, nós sabemos disso. E a nossa riqueza está em se confiar que a história está escrita. Que o Senhor já estabeleceu o que vai acontecer, mas eu preciso saber o que é, qual é a minha função nessa história já escrita. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, mas a gente sabe que Deus estabeleceu para a gente princípios fundamentais. Então, como que eu, servo de Deus, pastor, com toda a experiência que Deus deu para mim e para você, o que eu faço nesse novo tempo? Apenas um desafio para cada um de nós, queridos. Uma devocionalzinha, um pensamento para trazer para o nosso coração alguns questionamentos. Vamos conversar um pouquinho? Não sei se alguém quer falar alguma coisa ou tem alguma pergunta. Eu estou absolutamente à disposição. Basta abrir o microfone, quem quiser perguntar ou comentar, e ficar à vontade. Pastor Nasser, Daniel Barcelos, aqui da região de Boston. Em primeiro lugar, agradecer ao irmão pela palavra consoladora e nos dá uma rica orientação. Mas, se possível, eu gostaria de voltar ao início da sua apresentação, quando o irmão falou sobre uma nova forma de ministrar, de dirigir, quando falando na questão da igreja virtual. Se possível, se o irmão puder nos dizer alguma coisa sobre a sua visão sobre isso e como é que funciona, alguma coisa assim, talvez pudesse ser útil para alguns de nós. Benção. Pastor querido, eu vou fazer apenas uma muito breve, um breve histórico aqui. Eu sempre fui pastor. Eu fui ordenado em 1983. Pastoreei na cidade de Marília, em Londrina, São Paulo. Comecei em São Paulo. E depois fui para o Canadá e aí vim para Curitiba. Bom, quando eu voltei do Canadá na segunda vez, eu vim com o coração assim, eu gostaria de retomar o ministério. Mas como é que eu vou retomar o ministério? Eu queria voltar a dirigir uma igreja, ser pastor sênior, né? Que eu trabalhei a maior parte do tempo como pastor sênior, mas em vários momentos eu era pastor assistente. E a gente vai ficando mais velho, você quer desenvolver algumas coisas que você não consegue numa estrutura já, né? Eu falei, bom, eu vou plantar uma igreja. E vim com esse desejo e tal, até que eu cheguei aqui no começo de 2018, quando foi no começo desse ano, em janeiro, de janeiro para fevereiro, eu disse para o Senhor, eu não aguento mais, eu estou ansioso demais e eu preciso de uma resposta do Senhor. Abro ou não abro? Começo ou não começo? Inicio ou não inicio? E foi muito clara a palavra de Deus para mim, no sentido de dizer, não faça nada. Não é agora, não faça nada. Eu fiquei melhor, porque eu já estava indo para o médico, para você ter uma ideia, né? Ansiedade, o cara vai ficar mais velho, somatiza um monte de coisa.
E quando Deus disse isso para mim, eu fiquei tranquilo, falei, aleluia, glória a Deus, Senhor, eu não estou pecando, não iniciando aquele que eu sentia que deveria fazer. Então, tá bom, vou continuar aqui como coach, trabalhando como profissionalmente e tal, e servindo ao Senhor com os homens. Veio a pandemia, pum. Você imagina se eu tivesse alugado um espaço, um lugar qualquer? Meu Senhor Jesus, que livramento que eu tive. Nesse período todo, no meio do caminho, né? Algum tempo atrás eu sempre me envolvi com missões. Missões sempre foi o fôlego do meu ministério, né? A alegria do meu ministério. E esses dias, naqueles dias, né? Não agora, já há alguns meses, eu falei, puxa, eu preciso saber o que está acontecendo. O que está acontecendo com os missionários, as organizações missionárias? Né? Você não pode se encontrar, você não pode estar aqui, você não pode fazer evento, você não pode isso, não pode aquilo. Como é que está missões? E aí eu encontrei um artigo da Lausanne, né, falando sobre missões, etc. e tal. E lá no meio do caminho, falando missões sobre a pandemia, e lá no meio do caminho, lá do artigo, dizia assim, e até uma igreja que fez uma plataforma e disponibilizou gratuitamente para as igrejas nesse tempo, para que elas pudessem transmitir seus cultos, etc. Porque o que acontece com essa coisa da tecnologia? É um negócio meio estranho isso, né? Porque eu tinha aqui, não eu, né? Mas o pastor tinha aqui uma igreja e tinha o culto, né? Então ele fazia o culto, tal, belezinha. Então ele sabia todos os passos, como é que é a programação. Quando veio a questão da pandemia, o que ele pegou? Ele pegou esse pacote aqui e jogou para a internet, né? Quer dizer, a gente não fala que ele fez alguma coisa nova, ele só transmitiu o que ele já tinha. A linguagem, o jeito, a maneira, as músicas, etc, etc, etc. Muito bem. Essa plataforma tirou, né, essa igreja, que é a igreja chamada Life Church, que é a dona do YouVersion, aquela leitura da Bíblia, etc., aquele programinha da Bíblia. E eles fizeram essa plataforma, eu fui atrás, olhei e descobri como é que é. Ela é uma plataforma cujo endereço sempre vai ser o nome da igreja, .online.church. Todo mundo pode usar, é de graça. Tá? Eu me cadastrei e comecei a ver como é que era. Então, é uma plataforma, não é Face, não é YouTube, é uma plataforma que você transmite o que você quiser, seja a transmissão do culto, ou seja música, ou seja pregação, ou seja ministração, ou seja o que você quiser, você vai transmitir sempre como se ele fosse ao vivo. Então, tem o chatzinho do lado, como se fosse aqui no Zoom, tem o chatzinho, mas aí tem pedido de oração, alguém pode pedir oração, alguém quer doar alguma coisa, pode entrar. Então, é uma plataforma, né? Entra lá, Life Church, que você vai descobrir essa plataforma. Tá? Então, o que eu decidi? Eu decidi, como eu tenho um ministério de homens forte, graças a Deus. Eu tenho, o meu filho lidera um ministério chamado Songs of Trinity, que ele é compositor e ele faz músicas e passa pelo meu crivo na letra e tal, para a gente fazer sempre uma coisa bem bíblica, bonitinha, e ele tem muito talento, ele e os amigos dele têm muito talento. Então, já tem esses dois ministérios, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um guarda-chuva, que a gente deu o nome de iTrinity. iTrinity.online.church. Ainda não está no ar. Vai entrar, se Deus quiser, em 15, 20 dias vai entrar no ar. Mas o nosso endereço é iTrinity. Então, se a igreja quiser pôr o nome xyz.online.church, é uma plataforma. Não sei se eu respondi, pastor Daniel, o que você queria saber. Alguma pergunta, consideração? Pode prosseguir, Nácia. Só uma pergunta, Nácia. Perguntaram no chat aqui se esse material do PowerPoint fica disponível, se você poderia disponibilizar isso me mandando depois, eu mando para o pessoal, qualquer... Claro. Ou se claro. não tem problema. Não, imagina. Eu mando para você, Mário. Tranquilo. Amém. Pode dar o senhor foi representante da MIAF. Eu trabalhei com a missão para o interior da África por 13 anos.
A missão para o interior da África, ela é uma missão centenária, Africa Inland Mission, mas teve um período que alguém chegou lá na missão, que conhecia, etc., falou, gente, por que vocês não... Moçambique tinha se aberto, né, para retomar a possibilidade de estrangeiros entrarem, etc. Você sabe que Angola e Moçambique se fecharam, na década de 70, 75, eles se fecharam, e então, por que vocês não vão no Brasil buscar missionário? Porque aí o cara fala português, né? Aquela coisa toda. Então, realmente foi assim que aconteceu. Logo no comecinho, tinha uma pessoa que era o Guilherme Kerr, que era o líder da MIAF, acho que ele ficou 1 ano, alguma coisa assim, e logo eu assumi. Depois fiquei 13 anos, foi um período bastante maravilhoso na minha vida, no ministério, extremamente difícil, mas muito abençoador. E hoje a missão é uma missão adulta, né, no Brasil. Obrigado por perguntar. Amém. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe. É isso, queridos. Eu não quero tomar muito tempo, Mário. Se você quiser retomar, ou se tiver alguma outra questão aí que vocês queiram que a gente compartilhe, eu estou à disposição. Nasser, maravilhoso, irmão. Eu sou suspeito, né? Como eu falei no início, a gente já tem essa caminhada entre próximo e distante aí há muitos anos, mas tem sido muito importante essa mentoria aqui, tem vindo alguns irmãos compartilhar, né? E o pessoal está resiliente aí, passando pela pandemia. Te agradeço demais, Nasser. Devia ter lembrado antes de te trazer, porque, de fato, é muito pertinente o que você trouxe. Tem uma pessoa perguntando como é o nome da plataforma, de novo. Eu acho que ele deve estar falando do iTrinity, né, que você está lançando. Não, a plataforma você encontra aqui, ó. Acabei de colocar aí, churchonlineplatform.com. Esse daí é onde você encontra a plataforma. Aí você se cadastra, né? O iTrinity.online.church é porque essa plataforma sempre vai lançar como endereço online.church. Então, o nome da igreja, .online.church. Tá? Essa dá para buscar aí. Nasser, só para também o pessoal saber, eu queria que você falasse um minutinho, não fica com medo de divulgar, não. Eu te procurei recentemente por um motivo bem específico e que você executa do seu lado profissional. Não que eu não gosto muito do divórcio entre ministerial e profissional, né? Mas eu queria que você falasse do assessment. Eu trabalho hoje, irmãos, numa organização americana que ela investe muito na questão assim de toda hora a gente tem recursos de... eu nem acho uma palavra legal para assessment no Brasil, mas essas pesquisas que você faz de personalidade, tem vários tipos disso, né? E aí eu fui apresentado a um desses modelos recentemente. Quando eu procurei no Brasil, porque eu vou fazer com a minha esposa, e a gente fala, vamos fazer direito, e para fazer direitinho em português vai ser mais em cima, né? Vamos procurar aqui no Brasil para a gente fazer aqui. E aí eu procurei online e achei o nome do Nasser. Ficou mais em casa para mim do que nunca. Explica, Nasser, como que funciona. Pode divulgar na tora aí, porque eu acho que a gente precisa desse autoconhecimento mais do que nunca no ministério que a gente executa. As indústrias, as empresas, as organizações no mundo inteiro, elas gastam bastante dinheiro com isso. Nós, que somos assim, né, talvez por falta de conhecimento, a gente não entra nisso, mas essa avaliação psicológica ou de personalidade, né, não é uma avaliação clínica, tá? Ela não é de psicologia. Esses assessments, eles são nada mais do que ferramentas para você se conhecer, é autoconhecimento. Só que essa ferramenta, a ferramenta que eu trabalho, chamada método Birkman,
ela é uma ferramenta de mais de 70 anos e tudo, e eu conheci exatamente dentro da igreja que eu fui contratado em 2008 no Canadá. A igreja chegou e falou, tem aqui a gente faz essa avaliação e tal. E aí fiz a avaliação e depois aquilo mexeu bastante comigo. Em 2010 voltamos a trabalhar sobre o meu relatório. Foi quando eu acordei e falei, gente, eu precisava ter conhecido isso uns 20 anos atrás, uns 30 anos atrás. Porque é impressionante. Alguém disse, tem até um livro interessante que eu estou lendo, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, 95% de quem nós somos, nós escondemos. Nós escondemos. E os 5% que a gente revela, muitas vezes a gente revela como uma percepção de quem somos e não da realidade. Esse método, ele vai lá no fundo e busca essas, que é uma área que chama-se necessidades subjacentes. As necessidades subjacentes, elas revelam o que eu preciso dos outros para me sentir confortável, para me sentir bem. Ora, consequentemente, aquilo que eu não tenho, aquilo que não me acontece por conta dos outros ou do ambiente, eu entro num estresse profundo. E muitos de nós andam em estresse o tempo todo e não sabem como sair disso. Então, imagine o seguinte, a pessoa... Isso eu trabalho já com mais de centenas e centenas de pessoas. Eu não sei quantas pessoas já atendi, mais de 300 pessoas, mas só com o método Birkman, né? Mas é uma coisa muito interessante as pessoas dizerem assim para mim, realmente eu estou estressado nessa área e tal, eu preciso melhorar. É isso que as pessoas falam. Eu digo, mas como é que você vai melhorar isso? Não sei, eu preciso melhorar. E, na verdade, o que o método ensina para a gente é o seguinte, o que gerou isso é a falta dessa necessidade. Então, atenda essa necessidade que o estresse desaparece. Então, é uma ferramenta fenomenal, que ajuda demais. Chama-se Método Birkman. Eu escrevi no chat aí, o Nasser, eu só não estou muito certo de que esse é o site que você usa, o Birkman Brasil, é esse? Esse Birkman Brasil é o meu site. Tá? Ok. Se alguém quiser ir na fonte, é esse site aqui, ó. É o Birkman.com. Tá? Isso daqui Mas é o Birkman internacional. Brasil já vai ter as explicações em língua portuguesa. Tem tudo que você precisa saber. E Tá. eu estou à disposição, se alguém precisar de mais alguma informação aí, fala comigo. Repito, irmãos, que a gente está no grupo aqui já faz vários meses e interesse comercial, acho que já dá para perceber que a gente não tem, né? Nada que é feito aqui. Não. Mas eu procurei o Nasser recentemente, porque eu quero fazer, inclusive essa semana nós vamos começar, eu e minha esposa, nós queremos passar pelo assessment do método Birkman. Isso foi recomendado para nós, não é um investimento barato, comparado com o jeito que a gente faz muitas coisas no Brasil. Eu não quero comentar isso aí maliciosamente, né? Mas é que a gente que vem do contexto, tem vários pastores aqui agora que vivem nos Estados Unidos, eles vão provavelmente concordar com isso, que na igreja americana hoje, você faz esse tipo de assessment para entrar no staff da igreja, para trabalhar na contabilidade. São talvez interpretado como empresarial demais aqui no Brasil. Eu já acho que muitos dos nossos problemas como igreja brasileira passam pela falta desse tipo de coisa. Eu não acho que é a solução de todos os problemas, mas é uma grande solução, é uma grande ferramenta. Tá? Então, eu seria hipócrita ao dizer eu conheço e recomendo o método Birkman porque eu estou fazendo essa semana. Agora, as recomendações que me chegaram, principalmente dos Estados Unidos, e o fato de eu perceber que está ligado ao Nasser, a quem eu conheço há tanto tempo, me dá a tranquilidade de recomendar, sim, mesmo ainda sem ter feito. Tá? Então, só quis trazer essa palavra aí para confirmar isso para os irmãos. Tá? Nasser, algum outro pensamento? Olha, só para vocês terem uma ideia, uma coisa interessante que me aconteceu assim por conta de nessas coisas só Deus explica, né? Eu fui convidado pela PUC aqui do Paraná para atender alunos de um curso de extensão que é um curso de formação de conselheiros de administração.
conselho de administração de empresa e tal. E eu tenho feito 2 horas com os alunos. 1 hora eu trabalho visão e missão pessoal e outra hora eu trabalho o método Birkman. Então, tem sido uma coisa tão incrível na vida de tantos profissionais, né? Não é um trabalho ministerial, porque eu não fico, né, pregando para eles, mas é um trabalho que ajuda demais a pessoa a se entender, a se conhecer. E quando dá oportunidade, a gente fala alguma coisa, mas tem sido um privilégio. E um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado mesmo, viu, Mário? Obrigado a todos vocês pelo amor, pela paciência de ouvir a gente. E eu estou à disposição e assim, muito abençoado e muito encorajado por ver esse grupo. Eu achei muito 10. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos juntos, Nácia. Queridos, só antes da gente orar para terminar, deixa eu localizar aqui o Paulo Santana. Ele pediu para eu divulgar algo aqui bem rapidinho, só que eu sempre me embanando nesse negócio do share screen aqui. Eu acho que está dando para ver aí, irmãos? O curso aí, ó. Dando para ver, sim. Evangelismo por meio do relacionamento interpessoal e digital. Tá? O próprio Paulo Emílio vai ministrar, 7/11. Então, o Paulo, se você puder escrever no chat aí o seu WhatsApp pessoal, faz esse favor para a gente, porque aí o pessoal consegue entrar em contato com você, tá? Paulo Emílio, ele já tem aí ministrado alguns cursos, né? Alguns outros projetos de mentoria também, ou qualquer coisa, alguém que queira perguntar também, me pergunta que eu passo o contato dele, tá bom? Era só para divulgar. Qual que é o seu telefone, Paulo? Você escreve no chat? Eu estou vendo que você... Eu estou no celular, Mário, e aí está complicado aqui escrever. Fala o número aqui para mim que eu escrevo aqui para o pessoal. Pode falar. 34 9 9194 1992. Pronto, já está no chat. Paulo Emílio, esse telefone aí. Essa palestra é uma palestra gratuita, que qualquer pessoa pode participar, é o pessoal do presbitério que está organizando aqui, e assim, o secretário presbiterial pediu para a gente poder compartilhar alguma coisa que a gente já tem escrito, estudado, Maravilha. Ministrado, então, e tal. O pessoal pode entrar em contato direto com ele. Quem quiser, pastores também queiram recomendar isso para o pessoal da igreja, tá? Se informa com Paulo Emílio direto, a gente homologa aí, tá? Queridos, eu vou encerrar então o coração, mais uma vez, muito grato aí ao Nasser. Nós estamos bem empolgados aí com o mês de novembro. Temos Davi Lago semana que vem, tá? Que para mim é simplesmente um cara genial da igreja brasileira nesse momento, escreve no Estadão, eu acho ele muito sólido, um representante da igreja assim, e nós vamos estar juntos aí na semana que vem, então, às 9h, tá bom? 9h do Brasil. Infelizmente, com esse fuso horário, ficou 7h para a galera da América aí, mas a gente vai se ajustando. Deus abençoe. Deixa eu orar e a gente depois tira os mutes aí e se despede em nome de Jesus. Senhor, glória ao teu nome por essa manhã, pela vida do Nasser, o ministério fabuloso que o teu servo tem executado, pela tua graça. Eu oro pela sua família e por toda a provisão do Senhor, toda a sorte e bênçãos espirituais.
Obrigado, Senhor, por cada um que participou aqui. Fortalece a nossa vida de oração, fortalece a nossa piedade, nossa paixão pelo Senhor, nossa paixão pela obra missionária. Fortalece, sobretudo, Pai, o nosso amor pela palavra, pela evangelização. Faz isso com a nossa vida, para que sejamos tidos como servos fiéis do Senhor. Essa é a nossa perseverança durante esse tempo. Fica assim conosco, guarda-nos na tua paz. Nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Pode desmutar aí. Obrigado, Nasser, pela sua participação. Foi muito bom. Uma excelente semana para os irmãos. Obrigado, Mário. Obrigado, Nasser. Que Deus abençoe. a todos. Obrigado, pastor Nasser. Judson, você não tem um Obrigado, roupão pastorzão. vermelho, Deus não? abençoe tua vida. Oi? Obrigado, Nasser. Você não tem um roupão vermelho, não? O pão vermelho? Ele está com vergonha de usar. Põe a cor vermelha aí. Hoje é dia de eleições aqui, pô. Ah. Muito Deus bom participar abençoe, com vocês gente. nessa manhã. É. Um abraço. Obrigado, Nasser.